Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Aliás, o projeto de Deus não é abençoar simplesmente. Ele quer muito mais do que abençoar. Porque muitas pessoas que foram curadas na época de Jesus, depois morreram, não é? Morreram e apagou-se o nome delas, da história. Veja, por exemplo, o caso dos 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Só que, dos 10, somente um voltou, quer dizer, somente um aproveitou a sua fé, que lhe deu a cura, para seguir Jesus. Os demais 9 leprosos ficaram curados e foram cuidar cada um da sua vida. Então você vê nesse exemplo quem é e quem não é a própria bênção. Quem é e quem não é de Deus. Quem tem e quem não tem a fé sobrenatural, a fé racional, a fé inteligente. Aquele que deixou para trás a sua vida e seguiu Jesus, ou foi adorá-lo e agradecer pela sua cura, esse se manteve. Porque Jesus disse para ele, Jesus não disse para os demais, não. Ele disse só para esse, olha, a tua fé te salvou. Isso é extremamente importante para que você avalie, pese o tipo de fé que você tem nutrido em Deus. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas estão dentro das igrejas e elas foram curadas disso, foram curadas daquilo, foram libertas disso, libertas daquilo, tiveram suas vidas transformadas como os 10 leprosos. Conquistaram mundos e fundos, eram mendigos, agora são prósperos empresários. Tudo isso aconteceu pela fé de cada uma delas. Agora, a fé que faz a diferença não é esse tipo de fé que você conquista as bênçãos. Conquista as bênçãos. Uma coisa é você conquistar as bênçãos, outra coisa é você manter as bênçãos da sua vida. Então, quem é salvo permanece. Quem não é salvo não permanece, embora tenha recebido até favores de Deus e bênçãos de Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, é sempre bom a gente avaliar a própria fé. Quando eu falo isso, eu não estou aqui apontando o dedo ou tentando colocar o dedo na ferida de ninguém, não de forma nenhuma. Eu quero apenas fazê-los conscientes daquilo que é da verdade, o tipo de fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus não é aquela fé de conquistas, mas a fé, conquistas materiais, conquistas, digamos, de saúde, de família, etc. A fé que agrada a Deus é aquela que que conquista o reino dos céus. Muito legal. Puxa vida, eu louvo e agradeço a Deus por essa fé. Na minha vida, os milagres que aconteceram por conta da compaixão e misericórdia de Deus. Muitas das vezes, eu não tive fé para andar sobre as águas, e eu tinha que andar, eu tinha que atravessar o mar. Eu não tive fé para fazer
os ventos pararem, a tempestade. Não, eu não tive fé. Eu não tive fé para muitas coisas, mas muitas coisas. Se eu tivesse esse tipo de fé, de conquistas, sabe o que aconteceria? Com certeza eu seria orgulhoso, vaidoso, eu me acharia a última bolacha do pacote. E graças a Deus, Deus me deu a fé suficiente para que eu pudesse conquistar o reino dos céus. Essa fé, esse tipo de fé que é sobrenatural, que é racional, que é inteligente, essa fé é que fez de Abraão o nosso pai na fé. Abraão, ele foi a própria bênção. Ele foi a própria bênção. Deus prometeu a Abraão ele ser a própria bênção. E ser a própria bênção é a pessoa ter o espírito da fé dentro de si, que é o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção. Ainda que não aconteçam muitos milagres, ainda que ela não conquiste ou não faça grandes realizações pela fé, mas o fato delas terem o selo do Espírito Santo, o penhor de Deus, que é o Espírito Santo, dentro de si, então já faz uma criatura ou criaturas a própria bênção. Já faz as pessoas serem ou terem o direito da primogenitura, já fazem as pessoas serem primogênitas de Deus em Jesus, claro. Então, Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: "Sê tu uma bênção. Tu serás uma bênção." Agora, se você notar a vida de Abraão, você vai verificar que ele não fez nenhum milagre. Qual o milagre que Abraão fez? Se você vê a vida de Moisés, ele fez coisas extraordinárias, mas Abraão não fez nada. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Abraão herdou a terra prometida. Ele fez a terra prometida. Ele gerou a terra prometida através da sua fé obediente. A fé inteligente, obediente. A fé obediente é aquela fé inteligente, ela obedece. Independentemente do que se manda fazer, ela vai obedecer. Ela não entende o que está fazendo. Ela não entende por que está obedecendo, mas ela é serva, então ela vai na frente, vai em frente, porque ela quer continuar nessa fé. Então, você que está me ouvindo nesse momento e está passando momentos dificílimos na sua vida. Puxa vida, quem não os passa? Quem não passa momentos como você tem passado? Todos, tanto os da fé quanto os que não são da fé. Mas a diferença é que aqueles que se mantêm na fé até o fim, estes é que serão salvos. São os que foram selados com o Espírito Santo, são os que têm a fé sobrenatural, os que têm a fé abraâmica, os que são a própria bênção, os que têm o direito da primogenitura, os que têm o selo do Espírito Santo, os que têm a mente de Deus, do Senhor Jesus. Então, essas pessoas é que têm a fé que vale a pena a pessoa enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades, porque lá na frente é como tem uma canção que diz: no final a gente vence. No final tudo vai dar certo.
Mas para você chegar no final, você tem que lutar. Você tem que se manter vivo na fé, para que lá no final você vença. Mas enquanto você está na batalha, você talvez perde uma aqui, perde outra ali. Isso acontece com todos nós. Todos nós vivemos, pastores, bispos, seja lá quem for, não importa. Aqueles que são a própria bênção também, às vezes, se frustram, mas permanecem. Permanecem da forma como Abraão permaneceu. Você vê que quando Deus o chamou, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então, para a pessoa, presta atenção, para a pessoa sair da sua terra, quer dizer, da sua comodidade, da sua zona de conforto, deixar a casa do seu pai, da sua mãe, a parentela, os amigos, e partir para uma terra desconhecida, que não vê, mas crê, porque crê na palavra, na promessa de Deus. Então essa pessoa, ela é bem-aventurada, ela é a própria bênção. Ela é a própria bênção, do mesmo jeito que foi Abraão. Então, o que você vai fazer? Você tem que avaliar-se, pesar a sua própria fé, para ver se ela está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer de você. Talvez você diga: ô bispo, poxa, eu queria ter tanto essa fé, eu queria ter tanto. Para você ter essa fé, basta você obedecer, só isso. Basta você obedecer. Sair da tua casa, da tua parentela, da tua terra, deixar a parentela de lado, os amigos, conhecidos, sair da casa do seu pai. É como casamento. Quando a gente casa, a gente deixa os pais para trás, a nossa casa, a nossa família, e se une à pessoa com quem nos casamos. Assim também é com Deus. Você se une com Deus e segue a sua palavra, independentemente se ela é agradável ou não, para se obedecer. É sacrifício. Então, quando você faz isso, você está, na verdade, agindo essa fé que você diz que tem. Não, eu creio em Jesus, eu creio. Tá bom, você crê em Jesus, mas não é só crer hoje. Tem que crer todo dia. Tem que crer até o fim. Do contrário, você vai perder. Não adianta crer em Jesus até o último minuto da sua vida. Mas no último minuto, você desiste. Ah, ele não me curou, ele não fez isso. Ah, eu não quero mais Jesus. Não dá. Então, é assim. Você tem que manter-se na fé. Quem é batizado com o Espírito Santo se mantém firme na fé. Porque o próprio Espírito Santo, ele é a fonte da fé, ele sustenta aquela serva, aquele servo, até o fim. Agora, é claro, se a pessoa desanimar, voltar atrás, está escrito: nele não se compraz a minha alma, disse o Senhor. Então, você tem que avaliar-se para não ficar na expectativa de coisas maravilhosas na sua vida, nessa terra, e depois perder o mais importante, que é a vida eterna. Abraão foi chamado para ser a própria bênção. Eu fui chamado para ser a própria bênção. Você foi chamada para ser a própria bênção. Agora, cada um tem que tomar atitude por si próprio. Cada um tem que fazer o seu próprio sacrifício, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus dia após dia após dia. Jesus, você pergunta: mas bispo, como é que eu posso, carregar a minha cruz? O que significa a cruz? A cruz significa morte, sacrifício, dor. Então, para você seguir Jesus,
você vai sofrer, você vai gemer, você vai ser desprezado, odiado, difamado, perseguido, injustiçado. O mundo não vai trazer flores para você, de forma nenhuma. O mundo vai colocar espinhos no seu caminho, o máximo possível para você desistir, porque o mundo jaz no maligno. Mas se você é aquela pessoa que persevera, que insiste, custe o que custar, como o caso dessa senhorinha de 96 anos, que nós colocamos o testemunho dela, você verifica que ela está na fé, está na fé. O seu corpo está envelhecendo cada dia mais, e mesmo assim ela está na fé inteligente, a fé sobrenatural, ela confia que Deus é com ela, e acabou. Não interessa o que os outros pensam, falam, o que interessa é que ela crê, ela é a própria bênção. Que você seja a própria bênção. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer apenas dar migalhas para você. Jesus foi seguido por uma multidão, mas na hora que ele foi julgado, ele ficou sozinho. Sozinho. Então a multidão estava em busca do pão, do peixe, das bênçãos. Quando acabou, então, o que a multidão fez? Cada um foi para sua casa e deixou Jesus abandonado. Mas quem é a própria bênção se mantém ali firme até o fim. Deus abençoe a todos. Ou melhor, que cada um de vocês seja a própria bênção. Na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus familiares. Você seja a própria bênção. Permaneça para que, a seu tempo, você venha colher os frutos da obediência. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.